E aí, pessoal, um churrasco. Uma reunião ocorrida ontem à noite em Porto Alegre, com lideranças do esporte nacional. E que mostra, e eu vou provar para você, como o Grêmio tratou mal essas questões durante a gestão Alberto Guerra. Ontem foi mais um exemplo e nós precisamos falar sobre isso. Vamos falar também de Arthur, que deve ser reforço do Grêmio, e vamos falar do VAR, porque mais uma vez parece que a arbitragem quer atrapalhar o futebol brasileiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora mais ágil, tá precisando pagar aquela conta que chegou fora de hora, tá precisando usar um dinheiro para viajar, para comprar alguma coisa e tem o FGTS parado? A Mais Ágil vai ajudar você. Você vai entrar agora no link da descrição, WhatsApp da Mais Ágil. Uma equipe especializada vai lhe atender e você vai, sem burocracia, ter esse dinheiro em menos de 24 horas na sua conta. Mais Ágil é a solução para você. Tem o FGTS parado, surgiu um problema de última hora? Mais Ágil ajuda. Gente, começar com o Arthur e o VAR, e depois vou falar de uma reunião importante que ocorreu ontem à noite em Porto Alegre. Primeiro, o Arthur, o volante, que deve ser confirmado sim, e essa é a informação de momento, novo reforço do Grêmio, deve chegar a Porto Alegre esta semana ainda e se incorporar ao time ou ao grupo até o final do ano que vem, com possibilidade de renovação por mais um ano. O jogador vem pelo salário alto, um projeto de marketing parecido com o projeto do Luis Soares. Eu digo parecido porque o Arthur não tem a representatividade do Soares, mas junto ao torcedor do Grêmio ele tem um carinho muito definido, o torcedor gosta muito do Arthur e ele vem para retomar a carreira. E uma curiosidade, o principal objetivo dele ter chegado por aqui e tentado o futebol brasileiro nesse momento da sua vida foi a seleção brasileira. A ambição de Arthur é a Copa do Mundo e por isso que ele mudou de ideia. Ele, em princípio, queria fazer mais contratos absurdamente altos que ele tem na Europa, desde o contrato do Barcelona, passando pelo contrato da Juventus, são contratos muito altos. E ele vem por um contrato muito menor, porque a ambição dele é a seleção brasileira. E aí é interessante a gente avaliar que nós vamos ter um jogador com esse tipo de ambição aqui, e é sempre interessante tu poder contar com um jogador de alto nível. Se o Arthur quiser, se o Arthur botar a cabeça no trabalho, ele vai ser esse jogador sim. Muitas pessoas estão dizendo, pode ser o novo Douglas Costa. Claro que não. O Arthur vem num momento de carreira, numa idade muito diferente do Douglas. É uma excepcional contratação, tá? Excepcional contratação. O dar certo ou não é uma outra história, mas nós não podemos, sob nenhuma hipótese, citar alguma dificuldade do ponto de vista de iniciativa do Grêmio. Pelo contrário, eu acho que é uma belíssima iniciativa que o Grêmio faz com isso. VAR. Ontem o áudio do VAR foi divulgado, ou parte do áudio do VAR, do jogo do Grêmio contra o Atlético. O VAR, a análise das expulsões do jogador do Atlético e do Grêmio, lá do Dodi, e do jogador do Atlético, não lembro o nome, absurda, assim. Eles trocaram socos, troço absurdo. Mas o mais sério, o VAR não foi divulgado no lance da expulsão do Carlos Vinícius. A expulsão do Carlos Vinícius é um absurdo. É um absurdo. É aquela maneira do futebol brasileiro atrapalhar o jogo. A arbitragem, atrapalha o futebol. O episódio envolvendo a expulsão do senhor Carlos Vinícius, centroavante do Grêmio, que o tirou do próximo jogo, é o que atrapalha o futebol. Ele abre os braços do jogador do Atlético, se posiciona perto do braço dele. Quando toca no braço dele, ele não faz nenhum movimento adicional. Quando toca no braço dele, ele se atira como se fosse morrer. E a arbitragem dá o vermelho direto para ele e o VAR não chama. E mais grave, o VAR não foi divulgado. Sabe por quê? Porque deve dar vergonha de divulgar. Deve dar vergonha de divulgar. Porque quem viu aquilo ali não sabe nada. Nunca viu um braço aberto. Então, absurdo. E volta, depois de um período pós-mundial que deu uma ideia. Opa, viram os jogos lá?
Vai melhorar? Que melhorar? Que melhorar? Então, que a gente reze que não tem arbitragem jogando contra no jogo aqui, ou atrapalhando o jogo, mais do que jogar contra, atrapalhando o jogo. E aí eu vou falar da reunião. Um churrasco realizado ontem em Porto Alegre com membros do TJD aqui do Rio Grande do Sul, contou com presidente do STJD, Dr. Luiz Otávio Veríssimo, procurador-geral do STJD, Paulo Dantas, prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, presidente do Inter, Alessandro Barcelos, presidente do Juventude, Pisamilho, e outros representantes do mundo jurídico, da alta cúpula jurídica do país, no sentido esportivo, se reuniram ontem. E o Grêmio foi convidado. O convite oficial ao Grêmio, através da presidência do Grêmio e membros do Conselho de Administração. Não foi ninguém. Não foi ninguém. Esteve... não posso dizer nem representando o Grêmio, porque não foi representando o Grêmio, o doutor Luciano Brasil, procurador, aqui, promotor público, procurador, um sujeito muito conhecido no mundo jurídico, conselheiro do Grêmio, que pelas suas relações jurídicas foi convidado, mas não por ser representante do Grêmio. O Márcio Floriano, que também é gremista, também é conselheiro do Grêmio, também foi diretor, mas foi demitido junto com outros dirigentes do Grêmio lá nesse período aí das brigas políticas. Também esteve lá, mas por uma associação, outra representação. A gestão do Grêmio, através do presidente Alberto Guerra, não esteve no evento. Aí depois o Grêmio se incomoda com posicionamentos e não tem relacionamento direto com membros do STJD. Em um evento que cada vez mais precisa de aproximação. A instituição Grêmio, ela precisa ser representada em tipos de eventos como esse. E precisa ser representada em todos os episódios. O Grêmio não tem... quem assume um cargo desse tamanho, ele tem que entender as responsabilidades institucionais que ele determina. E o Grêmio precisa estar nesses eventos aqui. O Grêmio reclama muitas vezes do STJD, teve institucionalmente um problema muito sério que foi duramente resolvido, com muito esforço por alguns gremistas de Brasília e também de Porto Alegre, depois de um conflito gigante que o Grêmio teve na gestão Romildo Bolzan, e a todo momento era prejudicado e se sentia prejudicado e não tinha estrutura política para tentar resolver. Pois aí tu tem oportunidades de relacionamento, oportunidades de afinar de diminuir algumas diferenças. Aí tu não vai. E convenhamos, né? Eu nem falo do presidente do Grêmio ir, não ir, eu falo do Grêmio, né? Tem tanto cara legal ali para ir, mas não foi. E isso, sinceramente, eu acho que o Grêmio precisa usar como referência para que não se repita. São muitas as ações dessa diretoria que nós precisamos tirar do contexto do Grêmio, e essa é mais uma dessas questões. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.